Ele está dizendo, Deus começa o seu juízo pela casa dele. Então, quando Deus vem julgar, quando Ele vem exercer a sua justiça, que às vezes significa castigar e punir, Ele começa com a igreja. Para que no dia do juízo, o mundo não diga assim, mas esses crentes ladrões, safados, miseráveis, pornográficos, o senhor nunca fez nada. E agora o senhor vai me condenar no inferno porque eu sou um ímpio, imoral, idólatra? E esse povo aí? Isso não vai acontecer no dia do juízo, porque aqui nesse mundo o juízo começa pela casa de Deus. Deus já começa com os crentes. Por isso, meu irmão, não estranhe quando vem o sofrimento, quando vem a correção, porque Deus está preparando a sua casa para o dia do juízo, para não deixar brecha para o mundo questionar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do que o apóstolo Pedro ensina na sua carta sobre como os cristãos devem enfrentar os sofrimentos aqui dessa vida. Então vai ser uma mensagem a respeito, é uma mensagem de consolação, de instrução e de ajuda aos que sofrem. Embora os sofrimentos a que Pedro se refira aqui, eles estejam muito relacionados com a situação da igreja no século I, entretanto os princípios que são postos aqui, eles têm aplicação direta para nós, para os nossos dias. A nossa esperança é que o Espírito de Deus tome esse ensino e aplique ao coração de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Ouçamos a leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus querido, te damos graças por tua palavra, pela revelação escrita, e nós pedimos que a exposição da mesma traga conforto, consolo, instrução ao nosso coração, em dias difíceis, dias de sofrimento, de dor, angústias, ansiedades, expectativas. Nós pedimos que teu povo seja consolado nessa manhã, através da tua palavra. Nós te agradecemos também por essa igreja, te agradecemos por mais um ano da sua existência. Oramos que o Senhor continue a abençoar os seus pastores, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, todos os que estão envolvidos, ó Deus, na manutenção desse trabalho. E continua a usá-los para a tua glória nesse local. Ouve a nossa oração, pois nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro escreveu essa carta com o objetivo de ajudar os cristãos de diversas províncias do Império Romano que estavam passando por perseguições, passando por dificuldades. As perseguições naquela época, na época que Pedro escreveu, ainda não eram aquelas perseguições que haveriam de ser promovidas pelo Império Romano.
Os cristãos experimentaram do século I até o século IV cerca de 10 perseguições movidas por diferentes imperadores. Somente depois do Edito de Milão, promovido pelo imperador Constantino no início do século IV, é que o cristianismo teve status de religião permitida e então os cristãos puderam sair dos locais secretos de oração e de reunião para a praça pública, para construir suas próprias igrejas, ter os seus locais próprios de adoração. Mas no primeiro século, o cristianismo foi fortemente perseguido e hostilizado. Primeiro pelos judeus, uma vez que a mensagem cristã se inicia de dentro do judaísmo e questionava a continuação do judaísmo, afirmando que em Cristo Jesus a lei e todas as ordenanças do Antigo Testamento encontravam o seu fim e o seu cumprimento. Os judeus perseguiram implacavelmente os primeiros cristãos, como o livro de Atos deixa muito claro, mas havia também uma hostilidade da parte dos gentios, da sociedade greco-romana daquela época, considerando que o cristianismo era de fato uma religião bastante estranha para todos eles. Primeiro, os cristãos não tinham muitos deuses. Todo mundo naquela época tinha muitos deuses. Os cristãos afirmavam a existência de um único Deus e, portanto, eram inclusive chamados de ateus, como, por exemplo, o historiador Suetônio, escrevendo ao imperador, se refere aos cristãos como sendo esses ateus que não acreditam nos nossos deuses. Então, em terra de muitos deuses, quem acredita num só é ateu. Então, os cristãos já foram um dia chamados de ateus. Além do mais, os cristãos não concordavam e não concorriam na participação dos festivais que aconteciam nas principais cidades em homenagem aos deuses. Os deuses, especialmente na região da Ásia Menor, tinham suas casas de oração, seus templos. Estou pensando aqui em Éfeso, estou pensando aqui em Corinto, cidades famosas por serem santuários de deuses da mitologia grega. E eles tinham festivais anuais onde havia grandes celebrações, sacrifícios de animais, e inclusive muita prostituição, uma vez que vários desses cultos eram baseados no ciclo da terra, de chuvas, de fecundação da terra, plantação, colheita, e as sacerdotisas desses cultos tinham relações com os adoradores para assim encenar sexualmente a fecundação da terra e a prosperidade. Os cristãos não participariam disso, que fazia parte da cultura da época, por isso eram vistos como pessoas estranhas. Além disso, os cristãos não adorariam o imperador. Em cada capital de província do Império Romano, o imperador tinha um templo dedicado ao seu nome, onde as pessoas iam prestar homenagem, reverenciar e adorar o imperador como filho dos deuses. E, inclusive, um dos imperadores, agora eu não tenho certeza se quem foi deles que fez isso, mas adotou o nome de Augustus, que quer dizer divino, exatamente por isso. Eu não sei como meu pai botou esse nome em mim, né? Mas é um nome que tem origem exatamente no culto ao imperador, chamado de Augustus, que significa exatamente divino. Então, inclusive o pessoal brinca comigo dizendo que Augustus é título, meu nome é Nicodemos, não é? Então, divino Nicodemos. Bom, então, uma vez que os cristãos não chamariam César de Senhor, que era o nome que ele queria ser designado como tal, palavra Kyrios, uma vez que os cristãos reservavam o nome Senhor somente para Jesus Cristo, eles eram tidos como rebeldes, uma vez que na mentalidade pagã não tinha essa distinção entre religião e a vida civil. O imperador era Deus. E uma vez que os cristãos não aceitavam ou não se dirigiam ao imperador assim, eles eram vistos como cidadãos suspeitos, sempre revoltosos, inimigos do Estado. Tanto é que Nero, poucos anos depois de Pedro ter escrito essa carta,
quando, por ocasião do incêndio de Roma, que os historiadores suspeitam que foi ele mesmo que tocou fogo em Roma, porque ele queria construir Nerópolis, uma cidade em homenagem a ele, e Roma estava no caminho. Então, ele, uma vez que ele percebeu que o golpe dele ia ser descoberto, ele colocou a culpa nos cristãos, e foi a primeira grande perseguição. E foi a perseguição onde Pedro morreu e onde Paulo morreu, morto à espada na Via Ápia, em Roma, meados da década de 60, Pedro algum tempo depois. Então havia toda essa perseguição. Além disso, os cristãos tinham um ritual estranho para a mente pagã, porque uma vez por semana os cristãos se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, não é? Era assim que a mentalidade pagã via a Santa Ceia, né? Achavam que os cristãos eram muito estranhos, e de fato eram mesmo, para aquela sociedade, completamente estranhos. E aí eles eram hostilizados, ridicularizados, perseguidos. A essa altura ainda não havia uma perseguição física. Ainda não, vai começar com Nero, alguns anos depois. Mas eram perseguidos pelos judeus. Quando eu falo perseguição física, é uma perseguição oficial, não é? Tinha abusos cometidos pelos judeus, apedrejamentos, flagelamento, chicoteadas, prisão e tudo, mas eram coisas pontuais. Mas o que estava havendo nessa altura era uma espécie de assédio da parte dos pagãos contra os seus vizinhos que haviam se tornado cristãos, e aí injúrias, mentiras, calúnias, o que às vezes fazia com que a polícia local fosse fazer uma visita, os cristãos tinham às vezes seus bens arrestados, considerados inimigos do Estado, e enfim, todo esse tipo de hostilidade que era experimentada pelos cristãos. Que no Brasil, no mundo ocidental em geral, nós ainda não estamos experimentando em plena escala, mas já existe a tendência da hostilização geral para com os cristãos, com os evangélicos em geral, e eu temo que essa liberdade que nós temos hoje, ela não vai durar muito tempo, à medida que as forças se organizam e o cristianismo está sendo cada vez mais vilipendiado, rotulado e expulso da praça pública, onde a gente não pode nem discutir assuntos como ideologia de gênero, família, educação dos filhos, porque nós temos uma religião e esses assuntos não podem ser tratados dessa maneira. Mas isso fica para outra ocasião. Vamos nos concentrar aqui em como Pedro orienta aqueles cristãos a prosseguir, a proceder, a viver no meio de toda aquela dificuldade que eles estavam vivendo. Toda a carta, 1 de Pedro, foi escrita com esse objetivo. E eu creio que essa passagem que eu li aqui, ela meio que resume o que Pedro está querendo falar aqui. Então são 6 orientações que eu quero tirar aqui do texto e aplicar para nós. Em primeiro lugar, os cristãos não deveriam estranhar que eles sofressem aqui nesse mundo. Verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro começa dizendo, não achem estranho isso. O fato de você estar sofrendo, por que você está achando isso estranho? Não está acontecendo, final aqui do verso 12, nada extraordinário. Talvez Pedro esteja dizendo isso porque alguns cristãos tinham a impressão de que agora que eles conheceram o verdadeiro Deus, que creram em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus, herdeiros de Deus, que tudo iria ser vitória, bênção e prosperidade na vida deles. E que quando então a realidade chega sobre eles, que a doença bate, a perda de bens financeiros, a polícia bate na porta e os problemas começam a acontecer, eles estranham e dizem, Deus, eu sou teu filho, eu creio em ti, por que eu estou sofrendo? Eu pensei que porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor me protegeria, o Senhor não deixaria problemas acontecerem na minha casa, não deixaria a minha empresa fechar, ou meu filho ficar doente, ou meu filho se afastar do Evangelho. Por que tudo isso está acontecendo? Pedro diz, gente, não está acontecendo nada extraordinário.
Porque Deus nunca prometeu no Evangelho que os seus filhos e os seguidores de Jesus teriam imunidade aos sofrimentos que são comuns na raça humana. Quando vem a epidemia, ela mata cristão e não cristão. Quando tem uma crise financeira, o cristão perde seu emprego, a sua empresa entra em falência, diminui o seu poder aquisitivo, exatamente como os não cristãos. Não há isenção na Bíblia dos sofrimentos comuns à humanidade para nós, pelo fato de nós sermos cristãos. A diferença é como nós reagimos diante dessas dificuldades. É isso que faz a diferença entre um e outro. Portanto, não devemos ver os sofrimentos como sendo alguma coisa fora do contrário. Pedro explica aqui a razão, no verso 12, quando ele diz, não estranhe o fogo ardente, a fornalha. É uma palavra que é bem descritiva de como a gente se sente, né? Jogado no meio do fogo ardente. Um incêndio está acontecendo, e o incêndio, quando vem, ele leva tudo, ele sai queimando tudo, acabando com tudo. Então, Pedro usa essa figura do incêndio, da fornalha, para dizer que é a forma como Deus nos prova. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E aqui ele já diz porque é que Deus permite que o fogo do sofrimento chegue na sua vida. Porque é assim que Deus nos prova. A palavra provar aqui é a palavra testar, ela era a palavra usada geralmente para o trabalho do ourives, quando ele pegava o ouro bruto e para purificar o ouro o submetia numa fornalha, onde os elementos têm pontos de fusão diferentes, derretem em diferentes temperaturas. E era assim, pelo fogo, que o ouro é separado dos materiais estranhos e ele se torna puro. E é exatamente o fogo do sofrimento e da tribulação que vai separar os elementos estranhos da nossa fé para que a nossa fé seja purificada. Porque a gente acredita em muita coisa, às vezes, que não é bíblica. E o sofrimento nos ajuda a descobrir quando nós vemos que essas coisas não funcionam. Teologia da prosperidade, teologia da vitória, Deus sempre vai te dar o melhor da vida, você é campeão, vencedor, e todas estas coisas, você descobre que você acreditou numa mentira quando vem o fogo da provação, porque não funciona. Não funciona. E o fogo serve para separar isso. E Deus usa o sofrimento exatamente para a purificação da fé. Portanto, não estranhe, irmão. Não está acontecendo nada extraordinário. Deus está simplesmente fazendo aquilo que Ele diz que vai fazer. Ele vai purificar a sua vida, santificar você. Ele vai livrar a sua fé do erro para que você cresça e seja um cristão maduro, um cristão perfeito para toda boa obra. Segunda orientação está no verso 13. Pelo contrário, em vez de vocês ficarem surpresos diante do sofrimento, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pedro recomenda que em vez de ficarmos surpresos, abatidos com o fato de que nós estamos sofrendo, que nós entendamos o que é que Deus está fazendo, e isso nos leve a uma atitude, na verdade, de gozo, de alegria, alegrai-vos. Ao contrário, alegrai-vos. Então, isso pode até parecer uma coisa insensível, de você chegar para uma pessoa que está passando por sérias dificuldades, especialmente se for por conta de Cristo Jesus, do testemunho cristão que ele está sofrendo na universidade, no trabalho, em casa, entre os familiares, e dizer assim, meu irmão, se alegre no meio de toda essa provação. Veja o que eu disse, não é você se alegrar por estar sofrendo, porque em nenhum lugar na Bíblia nós somos orientados a nos alegrar porque estamos sofrendo, mas a nos alegrar enquanto estamos sofrendo, é nos alegrar durante o sofrimento. Não é pecado dizer, Deus está doendo,
Deus, eu não estou entendendo. Deus, isso é maior do que eu posso aguentar. Não é pecado fazer isso. Jó fez isso. E ele é considerado como um homem de grande fé e de grande confiança em Deus. O próprio Senhor Jesus, diante da perspectiva da cruz que se aproximava, o texto de Marcos diz que ele chamou os discípulos para ficar com ele, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Então, não é pecado você sentir essa angústia, esse medo, essa dificuldade. Mas ao compreender o que Deus está fazendo, que foi explicado aqui no verso 12, a fornalha que purifica, ao entender isso, você se alegra, há um regozijo, há uma compensação de alegria no crente no meio do sofrimento, porque ele sabe lá no íntimo que aquilo é para o bem dele, embora muitas vezes no momento ele não consiga perceber como é que isso de alguma forma vai ser para o meu bem, mas porque ele confia em Deus, confia no ourives, no ourives divino que está trabalhando a sua fé por meio do sofrimento, ele se alegra sabendo que Deus está tratando com ele, tratando com seus pecados, tratando com seus erros teológicos, tratando com visões equivocadas da vida, expectativas que não são verdadeiras e que nunca foram prometidas por Deus. Deus está tratando isso e dói, não é um processo indolor, não. É um processo doloroso, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é corrompida, a inclinação do nosso coração é sempre para o mal. O nosso coração é um poço escuro, a gente não consegue entender os motivos pelos quais às vezes a gente faz as coisas. Por isso o ourives divino usa esse processo para que nós possamos crescer em santidade. E ao entender isso, nós nos alegramos, porque Deus está trabalhando em nós. Ele está operando em nós a nossa santificação. No caso específico dos leitores de Pedro, que estavam sofrendo por causa do amor a Jesus Cristo, por conta da fidelidade do seu testemunho, ele acrescenta aqui no verso 13: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrer porque você é cristão, sofrer pelo seu testemunho, sofrer porque você está firme nos valores bíblicos, é uma forma de você participar nos sofrimentos de Cristo pela sua igreja. O nosso Salvador sofreu muito mais do que nós, e ele sofreu por nós, ele sofreu pelo povo de Deus. E quando nós sofremos por amor a Cristo, nós somos considerados como coparticipantes dos sofrimentos dele pela sua igreja. Não que o nosso sofrimento tenha qualquer efeito redentor, porque não tem. Nosso sofrimento não redime absolutamente nada. Mas é a maneira de Deus dizer: se o seu Salvador sofreu para lhe salvar, você também sofre para se santificar. Esse é o caminho de Deus. Ele não poupou seu filho, também não vai poupar você. Você é discípulo do crucificado. Você é discípulo do crucificado, o que significa experimentar a cruz com frequência, a fornalha ardente, muitas vezes na vida. Você é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Você está imitando a Cristo no serviço ao Pai. Isso significa, aqui tem um lado positivo e a razão da alegria, final do verso 13, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Quem é Cristo, quem nós somos, o mundo real, a vida eterna, estas coisas são ocultas ao mundo, por isso o mundo nos persegue. O mundo não vê Cristo como ele é. E eles olham para nós e vê um bando de fanáticos loucos, terraplanistas e negacionistas e todo tipo de coisa, né? E nos perseguem de todas as maneiras possíveis. Mas um dia a glória de Cristo há de ser revelada. Quando ele vier em glória, o mundo vai ver quem ele é e vai ver quem de fato nós somos. Filhos de Deus, povo de Deus,
chamados por Deus, eleitos e amados antes da fundação do mundo, um povo que Deus escolheu para o louvor da sua glória. Um dia o mundo vai perceber isso. E quando isso acontecer, diz aqui o final do verso 13, na revelação da sua glória, vocês se alegrarão exultantes, uma alegria exultante, uma alegria que se expressa em louvor, adoração e gratidão. Mas isso está no futuro. Por enquanto, é fornalha, irmão. É fornalha. Mas se alegre, porque a fornalha representa que Deus está tratando você, significa que você é participante dos sofrimentos de Cristo, e se você participa dos sofrimentos de Cristo, você também vai participar da glória dele. Quando ele for revelado ao mundo, nós seremos transformados, os vivos, os mortos ressurretos, e nós então experimentaremos aquela glória que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Note que na Bíblia, o conforto que é oferecido ao cristão, em grande parte, é sempre escatológico. É sempre dizer, aguenta, porque o futuro é vitória. Aguenta, porque há um final feliz para essa história, porque lá no final de tudo isso, a vida eterna te aguarda, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então, a escatologia na Bíblia, ela tem um papel muito importante no consolo da sua igreja. Não quer dizer que Deus não tenha consolos para nós aqui, enquanto nós estamos aqui. Tem, nós inclusive vamos ver alguns aqui. Mas sempre a consolação final do cristão está na vinda do Senhor Jesus e na consumação do plano de Deus. Quando você perde isso de vista, esse é o problema da angústia, né? E da ansiedade. Ela prende você aqui no presente. Ela faz com que você esqueça o passado, quando Deus te abençoou tanto e tantas vezes, e ela faz que você não olhe para o futuro, onde estão as promessas de Deus para nós. A angústia e a ansiedade lhe prende aqui, baixa os seus olhos, escraviza o seu pensamento, e o resultado é que você sofre muito mais do que você precisava, porque você perde de vista aquelas promessas que Deus colocou e que estão lá na frente e que dependem da fé para operar essa alegria. A terceira orientação está aí no verso 14. E é uma bem-aventurança. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui nesse versículo a gente tem a revelação do tipo de perseguição que os cristãos estavam passando, né? Que era injúria. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, então injuriar é insultar, é você xingar, você agredir a pessoa verbalmente, que era esse o tipo de perseguição que os cristãos estavam sofrendo àquela altura. Injúrias por parte dos judeus, por parte dos gentios, às vezes uma coisa mais séria, como eu já mencionei, mas no geral era esse tipo de coisa. E a injúria é muito ruim, não é? Você é insultado, você é xingado, você sabe que aquilo não é verdade, às vezes não tem como reagir, não tem o que fazer, e é alguma coisa que fere. Palavras ferem bastante, elas magoam, elas atingem o nosso coração. E pessoas sabem disso e, portanto, elas usavam essa arma de injúria para desanimar os cristãos, fazê-los desistir ou alguma coisa desse tipo. Mas aí Pedro diz, se vocês estão sendo injuriados pelo nome de Cristo, se isso que eles estão fazendo com vocês é porque vocês são cristãos, na verdade vocês são bem-aventurados, vocês são benditos de Deus. O mundo diz, vocês são malditos, mas Deus diz, vocês são benditos. O mundo injuria vocês, mas vocês são bem-aventurados. O que importa é a avaliação que Deus tem de nós. O mundo pode nos chamar do que quiser, mas o que é que Deus pensa de nós? O que é que nós somos diante de Deus? Diante de Deus nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Talvez Pedro esteja lembrando aqui as palavras do Senhor Jesus que ele ouviu no Sermão do Monte, quando disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos odiarem, e por causa do meu nome disserem todo tipo de maldade contra vocês, se alegrem e exultem, porque foi assim que eles trataram os profetas no Antigo Testamento. Sofrer pelo nome de Cristo é
nos torna benditos. É uma bênção, por assim dizer. Eles nos injuriam e nos tratam dessa maneira que eu falei, mas na verdade isso representa uma bênção. Significa que nós somos amados de Deus e benditos de Deus, porque o mundo não conhece a Deus e não nos conhece também. E Pedro aqui faz uma ligação dos sofrimentos pelo nome de Cristo com o Espírito da glória e de Deus. Aqui tem várias figuras juntas que Pedro tá reunindo. Quando ele fala do Espírito da glória e de Deus, ele pode ter em mente a nuvem da glória, porque ele fala aqui, sobre vós repousa. No Antigo Testamento, a nuvem, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, repousava sobre o tabernáculo, repousava sobre o templo. Essa mesma nuvem da glória repousou no alto do monte, quando Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus na presença dos discípulos. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu e repousou sobre ele. Toda essa linguagem está sendo usada por Pedro aqui. Quando ele diz, se vocês são perseguidos pelo nome de Jesus, é porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Todo mundo quer avivamento espiritual. Avivamento espiritual é quando o Espírito da glória de Deus vem sobre a igreja, ou vem sobre indivíduos, e os enche da glória de Deus, do poder de Deus, da capacidade para fazer a obra de Deus. Mas o que muita gente esquece é que toda vez que isso acontece, quando o Espírito da glória de Deus vem sobre o povo de Deus, em momentos históricos que a gente chama de reavivamento espiritual, imediatamente a perseguição começa. Avivamento começa, o mundo vem em cima. A igreja é perseguida, ela é criticada. É só você ler a história dos avivamentos. É só você ler a história do nascimento da igreja cristã. Pentecostes, capítulo 2, capítulo 3, os judeus já estão em cima. Perseguindo, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver, chega no capítulo 7, a morte de Estevão, e o Espírito de Deus agindo, multidões se convertendo, e os judeus perseguindo, matando, prendendo. É daí que surge Saulo de Tarso como campeão do judaísmo para sair atrás dos judeus. Quando o Espírito da glória de Deus vem sobre você, você vai ser perseguido. E se você está sendo perseguido pelo nome de Cristo, isso é uma prova de que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Avivamento espiritual não é só alegria, gozo, exultação, louvor. Também tem isso, mas não esqueça de que ele acarreta perseguição por conta do nome de Deus. Se vocês são injuriados, é porque sobre vocês repousa o Espírito do glorioso Deus, ou da glória de Deus, ou o Espírito glorioso que vem da parte de Deus. Todas essas traduções são possíveis, mas elas dizem a mesma coisa. Então medite nisso, se você está sofrendo, particularmente por ser um cristão. Aqui no verso 15 ao verso 16, nós temos a quarta orientação de Pedro, mas na verdade é uma ressalva que ele faz. Porque lendo o texto até agora, então alguém poderia, ou escutando, né, o que Pedro estava pregando até agora, alguém pode ter a impressão de que todo o sofrimento que ele está passando, em todo o sofrimento que ele está passando, esses princípios aqui se aplicam. Mas aí Pedro faz uma ressalva. Veja o que ele diz no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É como se Pedro dissesse assim, o que eu estou falando aqui é para aqueles que estão sofrendo porque são crentes, porque estão sendo perseguidos por conta do nome de Jesus. Porque tem outros tipos de sofrimento que o crente passa na vida. Às vezes o crente está sofrendo, não é por conta da fidelidade dele a Jesus Cristo, mas exatamente o contrário. Ele está sofrendo como assassino, ladrão ou malfeitor. Essas três categorias aqui eram crimes reconhecidos no Império Romano,
na lei romana, e eles eram passíveis de punição desde prisão até a morte. Até a morte. Então, se um cristão, por exemplo, fosse preso como ladrão, tivesse cometido um roubo e foi preso e foi condenado, ele não deveria assim pensar que ele está sofrendo por causa de Cristo. E que, portanto, ele era um bem-aventurado e que aquilo era um fogo da provação para provar a fé dele. Não, ele está sofrendo por consequência das escolhas erradas que ele fez e das quais Deus não o poupou. Deus não poupou, não. Ele foi um ladrão, ele foi um malfeitor, ele agrediu alguma pessoa, ele foi preso, vai ser multado, talvez vai passar o resto da vida na cadeia, estou pensando no Império Romano, talvez, dependendo do crime, ele vai ser morto, ele vai ser executado. Ele não está sofrendo como cristão. Guardadas as devidas proporções, isso acontece muito hoje em dia. Os pastores sabem disso, de vez em quando aparece o membro da igreja dizendo: pastor, ore por mim, perdi meu emprego. Meu irmão, o que aconteceu? Você perdeu seu emprego? Você não trabalha na empresa de fulano de tal, que é crente, é membro aqui da igreja? Pois é, pastor, ele não gosta de crente, não. Ele tem preconceito contra os evangélicos e tudo mais, e eu fui demitido por isso. O pastor pega o telefone e liga lá para o dono da empresa, que conhece, e diz: eu queria pedir em favor do membro da minha igreja lá, o que houve? Ele está dizendo que está sendo perseguido. Pastor, ele é o pior empregado que eu tenho. Chega atrasado, não cumpre tarefa, fica o tempo todo nas redes sociais durante o trabalho. É o pior empregado que tem. Eu demiti ele não é porque ele é crente, não, mas é porque ele é um péssimo empregado. E aí vai chorar na igreja, dizendo: estou sendo perseguido. Pedro está dizendo aqui: não sofra nenhum de vocês por causa disso. Não causa disso. Aí você diz assim: pastor, eu estou livre porque eu não sou assassino, não sou ladrão, nem malfeitor. Mas o versículo não terminou. Ou como quem se intromete em negócios de outro. Se tem um povinho que gosta de se meter na vida dos outros, é o evangélico. O evangélico tem opinião para tudo, né? Rede social, né? Rede social. Chega no Face, no Instagram, no Twitter, lá está um evangélico se metendo na vida dos outros, comprando briga, entrando em treta, e depois publica assim: estou sendo perseguido, né? O Instagram cancelou minha conta. Meu irmão, não foi porque você é cristão, não. Mas é porque está metendo o seu nariz no negócio dos outros. Bisbilhoteiro, tem opinião para tudo. Então, não confunda isso com sofrer por conta de Jesus. Agora, é claro, eu preciso dar uma palavra aqui, porque muitas vezes o nosso sofrimento é por conta dos nossos pecados mesmo, não é por conta da nossa fidelidade a Jesus Cristo. Então, quer dizer que não tem consolo? Tem. Só que o caminho é um caminho que Pedro não está falando aqui, já que essa não é a audiência primária dele. Mas o caminho que a Bíblia dá para cristãos que estão sofrendo, estão colhendo a consequência dos seus erros, primeiro, admitir isso, confessar arrependido e procurar restituir e restaurar o que o seu erro quebrou, desfez ou prejudicou. Então, Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Se você está sofrendo porque você cometeu um erro, porque você tomou uma decisão errada, porque você seguiu um caminho que não devia seguir, isso não quer dizer que Deus lhe abandonou. Não quer dizer que não há consolo, mas esse consolo passa pelo arrependimento, pela mudança, pela confissão, pela abertura, transparência, por assumir integralmente, em vez de colocar culpa nos outros, procurar identificar outros culpados, mas assumir o que você fez. Deus então promete perdoar, Deus promete restaurar, abençoar a sua vida e trazer você de volta para o caminho dele. Mas verifique se você está sofrendo, por qual razão. Se for porque você é cristão, então, na verdade, ele está dizendo aqui: glorifique a Deus com isso. No verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Se você está sofrendo porque, apesar de cristão, você fez uma coisa errada, se envergonhe sim. Fique com vergonha do que você fez. Mas peça perdão a Deus e Ele vai restaurar. Mas se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe, irmãzinha,
lá na universidade porque você é a única virgem da classe. E as suas amigas ficam zoando com você, fazendo treta com você. Né? E a pressão toda para que você vá para a cama com seu namorado a primeira oportunidade que tiver. Diga não, não vou. E você vai ser chamado de um monte de coisa. Está sofrendo como cristã. E com os rapazes é pior ainda, né? Se chega aos 18 anos é virgem, aí já viu. A turma vai cair em cima, vai fazer pressão e uma série de outras coisas. Fique firme e diga: a minha Bíblia me ensina que sexo é uma bênção que Deus criou para o casamento. E eu não quero experimentar fora dele, que é o que a Bíblia chama de fornicação. Eu não quero experimentar. Então, fique firme. Você vai sofrer perseguição. O seu professor de biologia, o seu professor de física, de química, vai zoar com você quando descobrir que você acredita nessa lenda de que Deus criou o homem do barro. E vai perseguir você. Seus colegas vão perseguir você. Não abra mão. Se você está sofrendo porque é cristão, não se envergonhe disso, que às vezes fica envergonhado. É isso que eles querem, nos envergonhar por conta da nossa fé. Aí obscurantista, terraplanista e uma série de outras coisas. Pessoal ignorante, um pessoal que não tem uma mente aberta, eles querem fazer com que a gente tenha vergonha de nós adotarmos ou crermos e aderirmos à fé do Evangelho. E quando a igreja começa a ficar envergonhada disso, ela começa a se comprometer. Ela começa a abrir mão dos valores para poder pertencer à sociedade. Começa a abrir mão na área da sexualidade, começa a abrir mão na área de usos e costumes, começa a abrir mão na área dos requerimentos para membresia, começa a afrouxar o padrão, porque não quer ser visto como retrógrado, não quer ser visto como um povo diferente, que é a mesma coisa que estava acontecendo aqui, que eu descrevi no início da minha exposição. Para os pagãos, os cristãos eram um povo extremamente estranho, diferente. E é o que eles querem que a gente sinta também. Que a gente é estranho e que a gente tem que se conformar ao mundo. Não, diz Pedro, se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Deus, graças te dou pelo privilégio de sofrer na minha universidade por amor a Cristo. Graças te dou pelo privilégio de sofrer no meu trabalho, porque eu não vou ficar vendo lá, não vou participar daquelas rodinhas de escarnecedores, onde fica trocando figurinha pornográfica, compartilhando coisas que não deve. Eu estou fora disso, sou criticado por isso, sou isolado por isso, mas eu te glorifico pelo privilégio de sofrer, pelo nome de Jesus. Então não tenha vergonha de ser crente, não. Pelo contrário, louve a Deus por isso. Aqui do verso 17 até o 18, você tem a quinta orientação, que é dada por Pedro, e que é, de uma certa forma, surpreendente. Eu vou ler o texto. Glorifique a Deus com esse nome, final do verso 16, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro está dizendo uma coisa aqui extraordinária e, num certo sentido, inesperada, eu creio, para aqueles ouvintes. É que o que está acontecendo, ele está se referindo aos sofrimentos da sua audiência, que eu já descrevi, era o juízo de Deus sobre a sua casa. O termo juízo, geralmente ele tem uma conotação final. Quando fala do juízo de Deus, geralmente se refere ao juízo final e à condenação dos ímpios. Mas não significa isso sempre. Às vezes o juízo significa que Deus está exercendo ou está administrando os requerimentos da sua santidade sobre o seu povo, que às vezes exige sofrimento para purificação, como nós já descrevemos aqui. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos julga aqui nesse mundo como crentes, significa apenas que Deus examina a nossa conduta, vê onde nós estamos falhando e Ele envia o corretivo necessário com frequência sob a forma de sofrimento e de contrariedade ou qualquer outra coisa que ponha em relevo aquilo que Ele quer curar.
Então, é nesse sentido que ele usa a palavra juízo aqui. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Eu vou usar uma ilustração aqui da minha vida. O pastor Alcindo aqui vai até lembrar do que eu estou falando, porque ele, no certo sentido, participou dessa época que eu vou falar, que vai ilustrar isso aqui. Quando quando eu me converti, eu logo senti o chamado de Deus para pregar a palavra, e tinha feito engenharia elétrica, desenho industrial, estava no último ano de desenho industrial. Deus me chamou para pregar o evangelho, nem concluí o curso, nem concluí. Já fui pregar o evangelho e eu queria ser como o apóstolo Paulo. Queria ser sem mulher, não queria casar, né? Eu queria viver para pregar o evangelho. Eu tinha certeza de que eu tinha o dom do celibato, né? Tinha certeza. Até que um dia, numa reunião de jovens, não é? Eu vi a dona Minca, e eu tenho certeza que ela estava olhando para mim. Ela nega até hoje, não é? Mas eu me apaixonei. Naquela hora eu descobri que eu não tinha o dom do celibato. Descobri na hora, né? Uma revelação assim, divina. Não tenho o dom do celibato. Eu disse, eu quero casar e quero casar com aquela, né? E uma longa história, acabamos nos conhecendo, começamos a namorar, e eu descobri, quando tive o primeiro contato com ela, que ela era filha, uma das 6 filhas do reitor do Seminário Presbiteriano do Norte. Eu digo, rapaz, o que era bom ficou melhor ainda, né? Que maravilha. Além de bonita, tem pedigree, né? Tem pedigree, coisa maravilhosa, coisa linda, linda. Né? Feliz da vida, seu genro do reitor, namorando a terceira filha dele. E quando começou as aulas, primeiro ano, primeiro semestre, estava passando, o reitor me chamou e disse, meu escritório, por favor. Opa, né? Vamos lá. Ele chegou e disse assim, conversou comigo um pouquinho, queria saber mais um pouco da minha vida, e disse, lê aquele quadro que está ali, aquele quadro. Eu olhei, de fato, no assoalho, assim, da parede, tinha um quadro, tamanho de um telefone celular, onde tinha escrito alguma coisa. Eu sou um cara alto, não tinha como eu ler aquilo. Ele disse, eu quero que você leia aquilo. Está bem. Aí eu fui, tive que me ajoelhar. Me ajoelhei em frente do quadro para ler o que estava no quadro. E no quadro estava lá o versículo de Gálatas que diz, não eu, mas Cristo vive em mim. Estava escrito em inglês, o not I, não eu, o I era um homem, era as costas de um homem empinado assim, bem arrogante, né, com a cerviz endurecida, reta. But Christ, mais Cristo, e o C era as costas encurvadas de uma pessoa de joelhos e orando, não é? Não eu, mas Cristo. Quando eu estava lendo aquilo ali, ele chegou por trás de mim, botou a mão na minha cabeça e disse, Deus, aqui está o teu servo humilhado na tua presença. Quero orar pela vida dele, pelo que vai acontecer com ele, Deus abençoe. Quando terminou o ritual, eu não sei se Alcindo passou por isso, passou, porque ele fazia isso com quase todos os alunos, né, que tinha lá. Ele conheceu o pastor Francisco Leonardo. Aí ele disse, meu filho, eu quero lhe dizer o seguinte, eu vou lhe tratar com muito mais rigor no seminário do que qualquer outro aluno. Então vai ser fogo ardente 4 anos para você. Porque eu não quero dar oportunidade que as pessoas digam que eu estou fazendo corpo mole com você porque você é meu genro. Então, meu tratamento, então já estou lhe prevenindo, não é? Então não é nada pessoal, é uma questão de filosofia de trabalho mesmo. Eu vou lhe tratar com dureza para que ninguém diga que eu estou favorecendo você porque você namora minha filha. E gente, foi 4 anos de fornalha mesmo, né? O reverendo Alcindo reclama que eu fui duro com ele, mas eu tenho escola, reverendo, né? Aconteceu primeiro comigo. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo, Deus começa o seu juízo pela casa dele. Então, quando Deus vem julgar, quando ele vem exercer a sua justiça, que às vezes significa castigar e punir, ele começa com a igreja. Para que no dia do juízo o mundo não diga assim, mas esses crentes ladrões, safado, miserável, pornográfico, o senhor nunca fez nada.
E agora o Senhor vai me condenar no inferno porque eu sou um ímpio, imoral, idólatra. E esse povo aí? Isso não vai acontecer no dia do juízo, porque aqui nesse mundo o juízo começa pela casa de Deus. Deus já começa com os crentes. Por isso, meu irmão, não estranhe quando vem o sofrimento, quando vem a correção, porque Deus está preparando a sua casa para o dia do juízo, para não deixar brecha para o mundo questionar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Não é isso aqui o texto diz? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aí ele diz, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se Deus faz isso com seus filhos, imagine o que ele vai fazer com os ímpios. Se ele permite que os seus filhos passem por tamanho sofrimento aqui nesse mundo, imagine o que ele vai fazer no dia do juízo com os ímpios, os rebeldes que se revoltaram contra ele, que viraram as costas para ele e que nunca quiseram saber de Deus. Verso 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, o justo aqui é o justificado pela fé em Cristo, é um dos nomes, é um dos rótulos que a Bíblia usa para crente, como a palavra santos, por exemplo. Se é com dificuldade que o crente é salvo, não é difícil para Deus nos salvar, a dificuldade é aqui. Se é com sofrimento que o crente é salvo, se é através de muitas tribulações que o crente vai entrar na vida eterna, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? No dia do juízo, diante de Deus, qual é o argumento que ele vai usar? Que desculpa ele vai ter? Como é que ele vai aparecer diante de Deus? Pedro está dizendo isso para ensinar para aqueles cristãos. Não se assombre, não se assuste e não estranhe o sofrimento que vem como fogo ardente sobre você. Deus está purificando a sua fé. Vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo. Vocês são bem-aventurados. Isso é uma prova de que o Espírito da glória de Deus está sobre vocês. E vocês, se estão sofrendo por causa de Cristo, vocês deveriam glorificar a Deus por conta disso. E lembre que isso faz parte do método de Deus. Ele começa primeiro com os seus. E depois ele vai julgar os ímpios no dia do juízo. E aí ele termina com a sexta orientação no verso 19. Por isso, ou seja, à luz de tudo isso que ele explicou aqui, o por isso introduz a conclusão, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui ele dá a orientação prática sobre como eles deveriam proceder então diante do sofrimento. Note que Pedro diz aqui, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que o sofrimento é uma coisa ou do diabo ou de qualquer outra coisa. Não. Sofre segundo a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que você sofra mesmo. E é para o seu bem. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu. Quando o espinho na carne foi colocado, é natural fazer o que Paulo fez. Ele 3 vezes pediu a Deus, tira esse espinho, tira esse espinho. E a resposta de Deus foi, não, a minha graça te basta. Então, o sofrimento de Paulo era a vontade de Deus para a vida dele, para que ele pudesse usar o apóstolo, porque Deus pode usar um apóstolo sofredor e humilde, mas não um apóstolo saudável e arrogante. Então, às vezes a arrogância tem que ser tratada com espinho na carne, exatamente para que Deus possa usar-nos e nos abençoar. Então, às vezes o sofrimento, às vezes não, o sofrimento é pela vontade de Deus. Mas o que devemos fazer então? Encomendar a alma ao fiel Criador na prática do bem. Pratique o bem, faça o que é certo, e que o sofrimento não desanime você, não faça você desistir de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ao fazer isso, você está encomendando a sua alma, você está entregando a sua vida. A palavra alma aqui significa vida, nossa vida toda. Você está entregando a sua vida nas mãos daquele que é Criador, portanto ele tem poder para trazer o sofrimento e fazer o sofrimento parar, e ele é fiel, ele tem uma aliança com o seu povo, de que não vai nos abandonar
e que Ele vai cuidar de nós no meio da dificuldade. Então, no meio do sofrimento, você entende o propósito dele e você se entrega ao fiel Criador na prática do bem e você vai experimentar consolo, você vai experimentar regozijo. Portanto, meu irmão, eu não sei se nessa manhã você está aqui passando por sofrimento, passando por alguma angústia, passando por alguma dificuldade, mas se estiver, lembre desses princípios colocados aqui. Faz parte do método pelo qual Deus trata o seu povo, povo amado, povo com quem Ele tem uma aliança, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se for necessário, arrependimento, confissão, restituição, restauração, e assim nós vamos experimentar o gozo de Deus, a alegria da salvação, mesmo no meio de todo o sofrimento. Quando nós participarmos agora da ceia do Senhor, lembre do sofrimento do Salvador por nós, e que isso encha seu coração de alegria. Pai querido, consola o nosso coração, nos ajuda a perceber a Tua mão e o Teu propósito nos sofrimentos que vêm sobre nós. Nos ajuda a sofrer como cristãos. E se de outra forma sofrermos, perdoa-nos e nos restaura. Enche o nosso coração de regozijo no meio desse vale de lágrimas que é o mundo em que vivemos. Em nome de Jesus, consola os aflitos nessa manhã. Amém. Amém.